Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu não os conheço a todos, tenho vindo pela primeira vez? Não. Então estamos nos vendo pela primeira vez, sejam bem-vindos, viu? Nós damos as boas-vindas aos nossos amigos que estão aí, né, os encarnados, os desencarnados, né, e não nos deixam, não é? Quem está lá do outro lado da tela também vai nos ver depois. Então, nós desejamos a todos e sejam bem-vindos, né? E se coloquem em posição de receber este tratamento de qual falou Isabel, essas bênçãos, e nós somos depositários, não é? Desde o momento que entramos ali no portão. Tá? Para dar início à nossa palestra, nós vamos pedir para que me acompanhem numa prece. Então eu peço a todos que fechem os olhos e mentalizando a presença do nosso anjo de guarda, o amor e a misericórdia de Jesus, as bênçãos de Deus, a permissão dos mentores desta casa e a companhia dos nossos espíritos afins, para que todos façam parte deste nosso encontro desta noite. E permita que nós tenhamos aptidão para compreender aquilo que for dito, refletir e vir a praticar. Assim seja. Graças a Deus. Então, a preleção da nossa irmã Isabel hoje foi sobre a prece, e é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, e eu reservei para nós conversarmos, né? E nós temos falado muito esta semana aqui no centro sobre a prece, então dá a entender que é um assunto importante, talvez estejamos precisando rezar mais, né? Orar mais, né? Então eu separei um texto do livro Boa Nova, meu livro preferido aqui, né? E é o capítulo 18 e fala da oração dominical. Então, para quem ainda não conhece o livro Boa Nova, a psicografia do Chico Xavier, o espírito é o irmão X e é o escritor Humberto de Campos, né? E o Humberto de Campos nos traz os bastidores da vida de Jesus, da passagem de Jesus pela terra, né? Nós já conhecemos todas as passagens, mas ele fala do que era atrás das cortinas ali, né? Então, neste episódio, ele vem fazendo um pouquinho de fofoca, ele vem fazendo uma maledicência, né? Porque ele diz assim, e nós já sabemos, né? Jesus curou a sogra de Pedro, de Simão Pedro, né? Ela estava muito doente, Jesus curou ela, né? Então ele fala bem isso. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro já estava maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno, e falava com Deus, e já restabelecida da saúde, passou a refletir sobre isso. Não é ele poderoso mesmo? Não é ele faz milagres mesmo? E o que ela fez? Ela chamou o genro e falou, pô, se ele é tão bom assim, será que ele não vê a nossa vida humilde? Será que ele não vê que falta dinheiro para a gente? E a nossa casa é pobre. E nós não temos uma empregada doméstica.
E eu não tenho, e Joana de Usa tem tantas. E Joana era mulher de um comerciante, tinha muitos bens, né? Será que ele não pode dar um jeitinho na nossa vida? E isso foi uma semente na mente do Pedro. Ele ficou pensando, bom, é mesmo, né? Fala para ele, nós somos os primeiros a segui-lo. Ele ficou pensando nisso. E na primeira oportunidade ele teve, ele chegou para Jesus e falou assim, mestre, ele também não iria ir logo no assunto, então ele foi, né? Será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus falou, como não, Pedro? Desde que o homem começou a raciocinar, ele observou algo acima dos seus poderes. O homem, olha, observou o homem e acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado. E havia criado toda a vida. Olha, assim que o homem começou a raciocinar, ele já pensou em um ser superior. Todas as criaturas nascem com a tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse ser do mais alto. Veja, eles, né, nós temos essa necessidade de falar com o mais alto. De onde o Pai que nos acompanha com o seu amor, com a sua justiça e sabedoria, ouve as preces dos homens. Você acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta e não se abre? Você acredita que se desde que o homem começou a ter inteligência, ele está pedindo, você acha que ele ia continuar pedindo se ele não tivesse recebido nada? Então é porque ele recebeu, então ele continua a pedir. Ele viu, isso é certo, isso é o bom. Então continua a conversar e pedir, né? No entanto, reclamou o discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença de sorte? Por que a Joana de Usa tem tantas coisas e a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Aí Jesus falou, Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a condição e o esforço de cada um. Hoje você pesca, amanhã você vai pregar a palavra. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com sabedoria os pergaminhos não é maior do que aquele que ara a terra para ser plantada. Cada trabalho tem o seu valor. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abeneadas de quem lhe faz a limpeza? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem iria pagar impostos? Então você vê, ele vai dando exemplos
do dia a dia mesmo, né? Porque imagino eu, e a missão deles ainda era pouco para saber mais do que isto. E Jesus diz assim: então, Pedro, nós precisamos considerar em definitivo e somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título, né? Antes de ser rico, antes de ser doutor, antes de ser empregado, nós somos filhos de Deus e irmãos entre nós. Necessário é e temos que dispor do nosso coração para bem servir a Deus, seja como rei ou como escravo. E aí estava tudo bem para Pedro, né? Ele ouviu essas coisas e ainda ficou matutando. E perguntou numa outra ocasião, ele falou: mestre, como devemos interpretar a oração? Aí Jesus falou: em tudo deve a oração constituir um recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então, isto é a prece, isto é orar, é estar em comunhão. E não é, isso é muita loucura, eu estou falando sozinho, tem alguém me ouvindo? Deus está ouvindo. E tem que abrir o coração, né? Hoje a gente fala nas terapias comunitárias, e se a boca não fala, o corpo adoece. E nós já não temos quase com quem falar, né? Ou porque não convivemos há muito tempo, não temos confiança. Eu vou me abrir com aquela pessoa, e se ela expor o meu problema depois? Então a gente vai reduzindo tanto o nosso ciclo, né, o nosso círculo, e vai ficando sem ter com quem falar. Eu já comecei a ter medo de falar com alguém aos meus 9 anos de idade. Eu fui, naquela época, nós saíamos da escola, na sala de aula, estava tendo aula, então durante a aula nós saíamos em grupos para ir até a igreja, na sexta-feira, se confessar, para no domingo tomar a comunhão. Então ia um grupo de 4, 5 crianças, sozinho, nós íamos para a igreja, confessava e voltava. O que uma criança de 8, 9 anos pode ter de pecado para confessar? Fala. Então chegou uma sexta-feira, eu não tinha o que confessar. Porque eu era obediente, eu fazia o que precisava, eu estudava, ajudava a minha mãe a criar os netos. Eu não tinha nada para confessar. Aí eu cheguei lá e falei: padre, me perdoa porque eu pequei. Ele falou: pecaste o quê? Eu não sabia o que falar. E aí eu falei assim para ele: eu desobedeci minha mãe. Ele falou: quantas vezes? Eu falei: 4. Ele falou: 4 e? Eu falei: desobedeci minha mãe 4 vezes. Ele deu um grito, ele gritou assim: 4 e? 4 boi, 4 burro, 4 cavalo? Aprenda, são 4 vezes. Eu saí correndo do confessionário e fui embora, assustada. Falei: nunca mais eu vou falar com ninguém. Se eu tiver algum pecado, algum problema, vai ficar guardado. Isso faz da pessoa uma pessoa endurecida, antipática, não faz amigos. E tudo seja posto na frente. Então Jesus falou isso para Pedro.
As criaturas têm que se apresentar ao Pai, dizer dos seus segredos mais íntimos, das suas aspirações, dos seus anseios e esperanças, das suas dúvidas e amargores. Essas confidências, como falou a Isabel na introdução, atenuam o cansaço do mundo, restaura a energia, a gente se desprende daquilo, ficamos mais leves, estamos dividindo o nosso peso. É necessário, portanto, Pedro, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural na vida, assim como é a respiração. Então, precisamos orar mais. Porque se Jesus falou isto, né, devemos ter a prece como a nossa respiração, estamos rezando pouco. E Pedro ainda ficou matutando isto, observando que os homens não se lembram do céu. Ele ficou pensando isto. Aí eu pensei, né? Jesus se recolhia, né? Para quê? Para orar. Ele trabalhava, orava, isso e aquilo, mas tinha hora ele iria ficar sozinho, para conversar com Deus, para orar. Ele chegou até a ensinar isto, né? Quando tiver que orar, se recolha. Não faça isso como fazem os hipócritas, né? Como fazem os sacerdotes nas sinagogas, para todo mundo ver. Coloque-se no seu quarto em secreto e converse com Deus. Crie uma rede aqui entre você e Deus, não precisa intermediários. Tá? Fiquem aí, agora eu vou rezar. Jesus ia orar assim. Mas, decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar os companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão voltou a falar. Senhor, eu tenho procurado de todos os modos manter inalterado a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E aí Jesus perguntou, o que você tem pedido a Deus, Pedro? Aí ele diz assim, eu tenho implorado a sua bondade para que aplane os meus caminhos com a solução dos meus problemas. Só isso ele queria. Olha, dos meus problemas materiais. Jesus ficou olhando, contemplando. Acho que Jesus pensou, meu Deus, quantos de mim terão que vir para ensinar para esse povo, né? Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que ele dispunha para a realização da obra evangélica. Nossa, será que Pedro é a pedra da igreja? Ele vai fundar a igreja, né? Aí Jesus falou, Pedro, enquanto você orar pedindo ao Pai a satisfação dos seus desejos e caprichos, é possível que você se retire da prece, porque você está pensando nos seus problemas. Então, quando a gente começa, Senhor, por favor, aplane os meus caminhos e resolva os meus problemas materiais. Aí você começa a pensar nos problemas. Quais são? E você já esquece que estava falando com Deus. Você perde o rumo da oração.
Nossa, isso para mim foi ótimo de ler novamente, gente, porque ó, não é a primeira vez que eu leio, tá vendo? Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de que Ele compreenda a sua vontade, você receberá pela oração os bens divinos de consolo e de paz. Então, converse com Deus, né? Nem diz aqui o nosso dirigente, né? A prece ao E, que a gente aprendeu, né? É para pedir, louvar e agradecer, né? Aí, um outro apóstolo, um dos filhos de Alfeu, disse: Senhor, então ensina-nos a orar. E dispondo então eles em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração e deixaria para a humanidade, elevando o seu espírito ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas. Ele primeiro louvou, dizendo: Pai nosso que estás no céu. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, continuou: venha a nós o vosso reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Ele diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esclarecendo que as possibilidades de saúde, trabalho e experiência vão chegar para os homens da fonte sagrada da proteção divina, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já está pedindo. Então, a primeira parte do Pai Nosso é o louvor. Quando diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, né? Aí depois, então, ele pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Continua pedindo: perdoe as nossas ofensas, não é? Mostrando que a criatura está sempre sob a ação da lei de compensação. E cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro, para exemplificar o amor. Então é quando ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoar a quem me tenha ofendido. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, e para estabelecer o princípio da luta eterna entre os cristãos contra o mal, terminou a oração dizendo com muita simplicidade: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Esta é a prece, esta é a oração que Jesus ensinou. Não precisaria ter mais nenhuma outra. Ela contém tudo, não é? Se nós vamos pensar nisso, no louvor, no pedir e no agradecer. Jesus não ensinou mais nenhuma outra. Todas as outras já são criação do homem. Se vocês tiverem o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nele também, no capítulo 28,
e pedis e obtereis, também vai falar da prece, né? Tem muitas preces aí nesse livro, no Evangelho. E uma consideração do Kardec diz assim: as condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não finja orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras e sereis atendidos, mas da sinceridade delas. Antes de orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa, reconcilia-se, porque senão essa sua prece não vai ser agradável a Deus. Não é? Como Jesus falou no início para Pedro, tem que limpar o seu coração para você estar em sintonia com Deus. A gente fica num roldão, né? Faz tudo no automático, já reza no automático. Às vezes eu começo a rezar antes de dormir, já dormi antes de terminar de rezar, né? A gente dedica tempo para lavar o cabelo, a gente dedica tempo para pegar o telefone e mandar mensagem, mas a gente não dedica tempo para a prece, para essa comunhão. Eu penso, e por isso também é importante salutar esta nossa reunião. É um momento de refletir sobre essas coisas. Se nós estivéssemos em casa, com certeza não estaríamos pensando nisso. Esta é a importância de vir e receber esse tratamento espiritual. Não é? Este é o convite que eu faço para vocês esta semana. Esta reflexão do quanto temos orado, temos nos colocado em comunhão com Deus. Né? Quantos estão esperando por uma prece nossa, no anonimato? É normal que nós estamos passando hoje, esse fogo todo está no país inteiro quase. Será que se a gente parar para orar, para que Deus nos faça saber qual é a lição que a gente tem que aprender com isso? E estão querendo nos falar sobre isso. Porque tudo é lição, né? A gente fala que se não é bênção, é lição, né? Se a gente pudesse fazer uma corrente do bem e orar para isso abe, não é? Seja lá de onde estiver vindo esse fogo todo, se é de uma maneira natural ou não, né? Elevar o nosso pensamento em oração em precisa. Eu não preciso saber o nome de quem precisa, não é? Ou onde está, ou qual é o problema. Eu costumo deixar uma prece aos pés de Jesus para ele levar onde tiver mais necessidade, como se ele não soubesse onde é. Então, o meu convite esta semana é para esta reflexão, para que nós possamos pensar sobre isto, ver de que forma estamos orando, de que forma estamos nos colocando em comunhão com Deus. Eu agradeço a presença de vocês, de todos, encarnados e desencarnados, e peço mais uma vez para fazermos uma oração, agradecendo pela oportunidade desta conversa entre nós. E assim, Jesus, em seu nome, nós pedimos a Deus que nos abençoe com o entendimento
das vossas palavras, do vosso Evangelho. Nos abençoe com a compreensão das nossas dificuldades, das provas que estejamos passando. Nos abençoe, Senhor, amenizando a dor e passa o nosso coração pelas saudades. E tenhamos a compreensão de que somos responsáveis por tudo que está acontecendo, direta ou indiretamente, somos responsáveis. E um coração repleto de gratidão. E aí, reforçando o meu compromisso de estudo para poder permanecer a serviço de Jesus, façamos a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, a ir em tentação, e livra-nos de todo o mal. E assim seja, e damos por encerrado o nosso trabalho desta noite. E assim seja. Boa noite a todos. Obrigada.